Muito bem, pessoal, dando sequência ao estudo do Estatuto dos Servidores aqui do município de Palmas, vamos conversar agora sobre o regime disciplinar. Nós temos aqui que o servidor responde por tudo que ele fizer. Ele pode ser processado e punido na esfera civil, tendo que indenizar algum eventual prejuízo que ele tenha causado, na esfera penal, caso tenha cometido um crime ou contravenção, ou na esfera administrativa. Na esfera administrativa, o servidor está sujeito a sofrer penalidades de advertência, suspensão, demissão, cassação ou destituição. Bom, a responsabilidade civil, que é o dever de indenizar prejuízos que o servidor cause, decorre de um ato omissivo ou comissivo, um não fazer ou um fazer do servidor, doloso ou culposo. O dolo é quando ele tem intenção. A culpa é quando o servidor não tem intenção, mas por uma negligência, imprudência ou imperícia, o resultado que ele não desejava acabou acontecendo. A gente tem ainda a responsabilidade penal em caso de crimes e contravenções e a administrativa, que quando o servidor descumpre deveres ou incorre em proibições previstas nesse estatuto, ele vai responder uma sindicância ou um PAD e pode sofrer as penas administrativas. As penalidades civis, penais e disciplinares poderão acumular-se. Então vejam só, por um mesmo ato, o servidor pode responder 3 processos e pode ser punido nos 3, porque elas podem acumular-se. O fato de ser processado e punido em uma esfera não impede de ser processado e punido em outra também. Então, o servidor pode responder 3 processos por um ato irregular e ser punido nos 3. Bom, e normalmente o resultado de um processo não influencia no outro, porque eles são independentes. No entanto, os artigos 151 e 152 prevêem a possibilidade de ser afastada a responsabilidade civil administrativa quando o servidor for absolvido no processo criminal. Mas não é qualquer absolvição criminal. Isso só vai acontecer se no processo criminal ficar provado que o fato do qual o servidor é acusado não existiu ou ainda que ele não foi o seu autor. Se isso fica provado no processo criminal, o servidor automaticamente estará absolvido nas esferas civil ou administrativa. Então é isso que nós temos. Então a gente tem essas 3 esferas que são independentes uma da outra, são processos que correm separado e, em regra, uma não interfere na outra. A não ser quando o servidor é absolvido no processo criminal, porque ficou provado que o fato não aconteceu ou ele não foi o seu autor. Nesse caso, não pode ser punido em nenhuma esfera. Então é isso que nós temos aqui nessas responsabilidades. Sempre que o servidor for convocado para prestar depoimento fora da sede onde trabalha como testemunha, e também os membros de comissão ou corregedoria, quando vão participar em um ato em outro município, eles vão receber o transporte e as diárias pagas pelo município. Bom, agora nós vamos conhecer as sanções disciplinares. Daqui até o final da aula, a gente não vai mais falar em responsabilidade criminal nem civil. A gente vai falar só da administrativa. O servidor que descumprir deveres ou cometer proibições poderá sofrer, após a sindicância ou PAD, essas penalidades aqui mencionadas no artigo 154. E vocês têm que ter atenção na prova, que às vezes a banca faz uma questão bem fácil, bem simples, apenas perguntando na prova quais são as sanções disciplinares. Então a gente tem que conhecer. São a advertência, que é a mais leve das penas. O servidor é advertido que a sua conduta está errada e não sofre nenhum prejuízo financeiro. Suspensão, nessa tem prejuízo financeiro. Na suspensão, o servidor vai ficar um dia ou alguns dias sem trabalhar e sem receber, para pensar no que fez. Nos casos mais graves, vai ser aplicada a demissão, que é a penalidade de perda do cargo. Quando o servidor já está aposentado ou em disponibilidade, ele pode ter cassado a aposentadoria ou disponibilidade se praticou um ato que seria punível com a demissão. E aquele que ocupa cargo ou função de confiança pode ser punido com a destituição deste cargo ou função.
As penas disciplinares são aplicáveis pelos chefes dos poderes, no caso de demissão. Então, servidores da prefeitura, cabe ao prefeito ou prefeita aplicar a pena. Servidores da Câmara Municipal, vai ser o presidente da Câmara quem vai aplicar as penalidades. Isso para as penas mais graves, de demissão, destituição e cassação. As penas de suspensão podem ser aplicadas por secretário municipal ou autoridade equivalente. E as penas de advertência, as chefias em geral podem aplicar. Na hora de aplicar a pena, alguns fatores vão ser considerados, porque antes de aplicar a pena, sempre vai ser instaurada uma sindicância ou um PAD, e vão se apurar essas circunstâncias nas quais a infração foi cometida, para decidir, conforme o caso, qual pena que vai ser aplicada. Então, se levam em conta, para definir a pena a aplicar, a natureza da infração, a gravidade, as circunstâncias em que foi praticada, os danos que foram causados, a repercussão desse fato, os antecedentes, que é o histórico do servidor, a reincidência, porque se o servidor já cometeu a infração e foi punido e cometeu de novo, a pena vai ser maior em caso de reincidência, e também circunstâncias agravantes que tornam mais graves ou atenuantes que tornam menos graves a infração. Será uma circunstância agravante a infração ser cometida por 2 ou mais servidores. Sempre que 2 ou mais servidores se unem para cometer uma infração, a pena tende a ser maior por esse auxílio mútuo. Bom, a advertência é a mais leve das penas e o servidor vai ser advertido sempre que não se justificar uma pena mais grave. Quando se ausentar do serviço sem autorização, quando retirar sem anuência algum documento ou objeto, quando recusar fé a documentos públicos, se opor uma resistência sem motivo ao andamento de documento e processo, manifestar apreço ou desapreço na repartição, cometer a pessoa de fora da repartição, encargo que cabe a si ou a seu subordinado, coagir alguém a se filiar à associação profissional, sindicato ou partido político, manter familiar até o 2º grau sob sua chefia e recusar-se a atualizar dados cadastrais e previdenciários. Então aqui são infrações mais leves. Quando cometidas, o servidor será punido com a advertência. Já em casos mais graves, pode ser aplicada a suspensão. A suspensão é aplicada na reincidência de falta já punida com advertência, porque a pena tem um caráter educativo. Se eu apliquei uma advertência e o servidor foi lá e praticou de novo a infração, é porque a advertência não adiantou nada. Então agora vamos aplicar uma pena maior, né? Vamos aplicar a suspensão. Na suspensão, o servidor vai ficar alguns dias sem trabalhar e sem receber. A suspensão pode ser de 1 dia ou de mais dias, no máximo 90 dias, aplicada em caso de reincidência de falta já punida com advertência, ou quando o servidor violar uma proibição mais grave, que não seja caso de demissão. Bom, as penalidades, como eu falei para vocês, têm um caráter educativo. O servidor é punido para repensar seus atos e não praticar mais aquelas infrações. Então, para recompensar o servidor que, após ser punido, não comete novas infrações, a gente tem aqui a possibilidade do cancelamento dos registros das penalidades. Popularmente, a gente chama isso de reabilitação do servidor. Seria o seguinte: o servidor que for punido com advertência e por 3 anos não praticar nenhuma nova infração, vai ter apagado o registro que ele foi advertido. Então, se o servidor foi advertido há mais de 3 anos e não praticou nenhuma infração, quando eu pegar a ficha dele para olhar, eu não vou mais encontrar essa pena de advertência, porque isso é cancelado, isso é apagado da ficha do servidor. A advertência vai ser apagada após 3 anos, desde que o servidor não cometa novas infrações, porque se cometer novas infrações, não vai ter o registro apagado. E no caso de suspensão, se após 5 anos não cometer novas infrações, também vai ter o registro cancelado. Então essa é a reabilitação do servidor. Após punido, se ficar 3 anos sem praticar novas infrações, apaga a advertência. Se ficar 5 anos sem novas infrações, apaga o registro da suspensão. A pena de demissão é a mais grave das penas e o servidor vai ser demitido perdendo o cargo nessas hipóteses aqui do artigo 159. Se praticar um crime contra a administração pública, se abandona o cargo ou inassiduidade habitual, né, que quando o servidor não aparece para trabalhar por dias consecutivos ou intercalados, poderá ser demitido por esses casos. No caso de improbidade administrativa,
Incontinência pública e conduta escandalosa. Pessoal, uma incontinência pública é uma conduta que fere a moral sexual, como, por exemplo, um assédio sexual. Insubordinação grave em serviço, não atender uma ordem em uma situação grave. Ofensa física, uma agressão física, salvo sim legítima defesa. Se o servidor está trabalhando numa boa e alguém vem agredir ele, ele pode usar a força para afastar essa agressão injusta, de forma proporcional. Isso é a legítima defesa. E nesse caso ele não vai ser demitido. Agora, se o servidor usar a força desnecessariamente, pode ser demitido por isso. Também é causa de demissão a aplicação irregular do dinheiro público, revelação de algum segredo que o servidor se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, corrupção ativa ou passiva, acumulação ilegal de cargos fora das hipóteses que é possível acumular, valer-se do cargo para obter um proveito pessoal ou de terceiros, participar da gerência ou administração de empresa privada, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, receber alguma propina, comissão, presente ou vantagem, aceitar comissão, emprego ou pensão de município estrangeiro, praticar usura, sob qualquer das suas formas, a usura que é a prática da agiotagem, proceder com desídia, utilizar pessoal ou recursos da repartição em atividades particulares, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto, claro, situações de emergência transitória, exercer atividades incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, e destruir, subtrair ou queimar documentos do serviço público acondicionados em qualquer meio. Em todos esses casos, o servidor estará sujeito a sofrer a pena de demissão. Para a aplicação da pena, tem um processo disciplinar que tem que ser observado. O processo disciplinar é o instrumento destinado para apurar a responsabilidade do servidor por falta ou irregularidade praticada no exercício do cargo. E aí, essa apuração pode se dar por sindicância ou por processo administrativo disciplinar. A pena de advertência e suspensão pode ser aplicada por uma sindicância. Quando é instaurada a sindicância, vai ser feita uma análise do que aconteceu e depois decidido se aplica ou não a pena. Em caso de não se constatar nenhuma penalidade a ser aplicada, arquiva-se o processo. Se for caso de penalidade, pode aplicar advertência ou suspensão de até 90 dias. Se for entendido na sindicância que é um caso de aplicar uma pena mais grave, como demissão, por exemplo, aí vai se instaurar um processo administrativo disciplinar. A sindicância deve ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Bom, é possível, para que o servidor não atrapalhe na investigação, ser determinado o afastamento preventivo dele. Aí o servidor fica 60 dias prorrogáveis por mais 60 afastado para não atrapalhar na investigação. Esse é o prazo do afastamento preventivo. Bom, a sindicância é um meio sumário de verificação e é conduzida pela unidade de corregedoria do órgão ou por uma comissão composta por 3 servidores indicados para fazer essa sindicância. Não pode fazer parte da comissão familiares do acusado, consanguíneos até o 3º grau, ou alguém que tenha interesse no fato que está sendo apurado. Bom, quem é que pode instaurar uma sindicância? O chefe do poder, prefeito do município, ou prefeita, ou presidente da Câmara, ou dirigentes máximos dos órgãos de lotação do indiciado. E aí vem o passo a passo, né, da sindicância, vai ser instaurada, vão se ouvir as testemunhas e apurar toda a prova, e o servidor, claro, vai ser também informado da sindicância para poder, se desejar, apresentar a sua alegação. Nos casos mais graves, vai ser instaurado o PAD. O PAD, então, que vai ser concluído no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Aqui mostra o passo a passo do processo, o acusado sendo chamado para se defender. É interessante, claro, que vocês façam a leitura, mas essa parte do processo disciplinar não tem sido muito cobrada em provas de concurso, então eu acho mais difícil que eles venham a perguntar, mas mesmo assim é importante que vocês leiam, claro, porque a banca pode perguntar na prova qualquer artigo dessa lei. Bom, depois que já foi concluído o processo e aplicada a pena, pode ser que por algum motivo se faça uma revisão do processo.
Na revisão do processo, vai se poder reanalisar o processo caso se constate que a pena foi injusta. Mas não basta só alegar a injustiça da pena. Tem que demonstrar no pedido de revisão do processo que aconteceu um fato novo, um fato que eu não sabia na época do processo, ou circunstâncias capazes de mostrar a inocência do punido. Por exemplo, depois que o processo já foi julgado e o servidor foi demitido, a gente consegue uma prova, uma gravação, uma filmagem que mostra que não foi esse servidor, que foi outro servidor que cometeu a infração. Com isso, a gente pode revisar o processo, para que esse servidor injustamente demitido seja reintegrado, possa voltar ao cargo, por exemplo. É isso que é a revisão do processo. Depois fala aqui sobre a seguridade social do servidor, e aí vai ter uma lei específica para trazer toda a parte previdenciária para o servidor. Aqui, no artigo 204, estão os benefícios que o servidor pode receber ou o seu dependente, conforme o caso. E os detalhes sobre esses benefícios todos estão lá na lei específica que trata da previdência dos servidores aqui do município de Palmas, a Previ Palmas. Então também, aqui tem alguns artigos que vão falar sobre aposentadoria e pensão, mas tudo isso está especificado lá na lei específica, não está nessa lei, por isso não precisamos nos preocupar com isso. Aqui ainda asseguram aos servidores estáveis alguns direitos para quem já era servidor após a alteração da lei, porque antes existia, por exemplo, licença-prêmio, que não existe mais. Então, servidores até uma certa data recebiam a licença-prêmio e as regras de contagem, novos servidores não terão mais esses direitos. Disposições finais: não é permitida a prestação de serviços gratuitos, nenhum servidor poderá trabalhar sem remuneração, é claro. Criaram aqui um conselho de política de administração e remuneração para acompanhar as carreiras do município. Traz a contagem dos prazos, que é por dias corridos, excluindo o dia de começo e incluído o dia de vencimento. O artigo 224 estabelece ainda que por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, nenhum servidor será privado de nenhum direito e nenhum servidor pode ser compelido a fazer parte de entidade de classe, organização profissional ou sindical ou partido político. Todos têm liberdade de escolher se querem ou não participar. São assegurados ao servidor o direito de associação profissional, sindical e de greve, e para efeitos desta lei, considera a sede o local onde a repartição e o servidor têm exercício em caráter permanente. A sede é onde tu trabalha permanentemente. Pessoal, concluímos então aqui o estudo do regime jurídico do Estatuto dos Servidores aqui do município de Palmas. E agora que concluímos esse estudo, tem as questões aí disponíveis para vocês praticarem. E no próximo vídeo eu volto para a gente corrigir e comentar as questões do nosso simulado sobre o Estatuto dos Servidores aqui do município de Palmas.